de responsabilidade, compromisso, estar presente em cima desse altar, trazendo a palavra mencionada pelo próprio Espírito Santo. E ao meditar na palavra, eu sempre falo: Senhor, me conduza, que não seja eu a falar, o que na verdade a igreja precisa ouvir, o que eu preciso ouvir, porque primeiro, a palavra vem primeiro ao nosso coração, ao nosso encontro. A palavra primeiro corta aqui, depois vai cortar aí. E em alguns momentos, em algumas situações das nossas vidas, achamos que estamos sozinhos. Achamos que não tem ninguém nos vendo, que tudo que está acontecendo na nossa volta ou na nossa vida está passando despercebido por todos. E aí, existem situações que acontecem em nossas vidas que a gente acha que não vão se resolver, situações que a gente acha que só vão protelar, situações que a gente acha que só vai cada vez mais nos prejudicar, e situações que a gente não vê saída. Existem situações que você olha e você não vê saída, e você fala: eu estou sozinho nessa. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, nunca sozinho. Irmão, você nunca estará sozinho. Nunca. Isso não sou eu que falo, é a palavra. Uma promessa que o Senhor nos deixou, e algo que nós precisamos todos os dias lembrar, é de que nunca estaremos sozinhos. Seja qual for a situação, seja qual for o problema que estiver se levantando sobre a tua vida, você não está sozinho. Por isso que eu vou convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 20. Você que for achando, coloque-se de pé em nome de Jesus. E diz assim, todos acharam, amém? Glória a Deus. Mateus 28, verso 20 fala: e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o quê? Feche os vossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus Santo, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor. Primeiramente quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada nós somos, ó Pai. E que se hoje nós estamos aqui é porque a Tua graça, Senhor, o favor que nós não merecemos, mas que o Teu Filho merece, Senhor. É por esse favor que nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui para novamente ouvirmos um pouco mais da Tua palavra, aprendermos um pouco mais de Ti. Espírito Santo, que nessa noite Tu possa estar preparando a terra dos corações, como eu sempre te peço, para que a palavra mencionada, a palavra que saia desse altar, venha cair em terra fértil e dar frutos dignos de arrependimento, 100 por 1, ó Pai. Ó Deus, que nessa noite todo impedimento, tudo aquilo que possa querer atrapalhar da palavra fluir, a palavra cair nos corações, e Senhor, e a semente, Senhor, seja germinada, e a semente dar fruto, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó Pai, prepara esse ambiente, prepara essa semente, como nós te pedimos no louvor, te pedimos na palavra, prepara tudo, que tudo seja para a honra e glória do santo nome, que eu, Senhor, desapareça, e que apenas o Teu Filho, Senhor, apareça nesse lugar, com glória, com poder, com libertação, que o Teu Filho apareça nesse lugar, ó Pai. E que os olhos possam contemplar a grandeza do que é Cristo,
presente em todos os momentos, ó Deus. Eu te peço isso nessa noite, te agradeço, porque tenho certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar, porque a tua palavra nos declara. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que todos digam. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu procurei logo um copo com água e está subindo aqui. Irmãos, como eu estava falando, esse versículo, o próprio Jesus menciona ele para os seus discípulos. E eu botei assim, para que possamos entender melhor por que não estamos sozinhos e aonde e qual circunstância que Cristo fez essa promessa. Precisamos entender que a circunstância que se dá esse versículo em Mateus 28, 20 foi logo depois do Cristo ter sido crucificado, ter sido morto, ressuscitado, ter passado 40 dias com os seus discípulos. Ele não só passou os 3 anos ensinando aqueles homens, mas depois dos 3 anos ele ainda passa 40 dias. Por quê? Porque passar ainda mais tempo depois de ter sido crucificado, ter sido ressuscitado, por que passar mais tempo ainda ensinando os seus discípulos? Será que aqueles homens ainda não tinham aprendido quem era o mestre? Por que o Senhor passou mais 40 dias com eles? Preste atenção numa coisa, eu botei assim, ó. Os discípulos estavam prestes a viver uma mudança enorme. Que mudança era essa? Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Por isso ele reforça: ainda que vocês não me vejam presencialmente, eu estou com vocês. Entenda uma coisa, meu irmão. Esta promessa significa que nenhuma mudança da vida altera a presença de Cristo na sua vida. Você entendeu isso? Nenhuma mudança de cenário. Kaique, abaixa só. Felipe, abaixa só um pouquinho o microfone, porque eu tenho a tendência a falar um pouco mais alto. Nenhuma mudança de cenário na sua vida altera a presença de Cristo nela. Nenhuma. Seja qual for a situação que estiver se levantando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não muda a presença de Cristo em você. E nós precisamos entender isso e compreender isso, que a presença de Cristo na minha vida não muda, independente das circunstâncias que se levantam contra a minha vida, contra a minha parentela, seja na minha vida financeira, seja na minha vida profissional, seja no meu casamento, seja onde for, a presença de Cristo não vai mudar na minha vida. Eu jamais estarei sozinho, porque foi feita uma promessa para os discípulos e para cada um de nós. E ele fala: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqueles homens ficaram 3 anos e alguns meses, depois de mais 40 dias, pastora Renata, com Jesus. Mas agora, Jesus estaria subindo, não estaria mais presencialmente. É como o filho que está na presença do pai e ele se sente seguro. Agora o pai já não está mais presente. A insegurança ia tomar o coração daqueles homens. Talvez muitas vezes o receio, as adversidades que
eles estavam sofrendo, porque não se engane, apesar de Cristo ter sido ressuscitado, a perseguição ainda continuava. Os discípulos ainda continuavam sendo perseguidos. Tanto que eles estavam lá na casa, escondidos, orando. Ei, Jesus ressuscitou. Mas eles estavam lá orando, buscando, mas com medo, com receio. E havia uma perseguição implacável para que o nome de Jesus não pudesse ser mais proliferado, não pudesse mais ser contagiado, não pudesse ser mais expandido para aquela nação, para aqueles povos. E os discípulos sabiam exatamente o que estava esperando por eles. Assim como o seu mestre foi morto numa cruz, assim também, uma hora chegaria a vez deles. Eles sabiam que servir esse Cristo traria para eles consequências só boas? Pelo contrário, muitas ruins: perseguição, cadeia, sofrimento, dor. Mas Jesus fez uma promessa que dura até hoje. Olha, eu estive com vocês presencialmente. Vocês viram tantos milagres que eu fiz. Vocês sabem que no meu nome há poder. E eu estou aqui ressurreto para falar para vocês que no meu nome há poder. Então, não se amedrontem. Então, por mais que perseguição vocês vão sofrer, continuem firmes, porque vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Mas Jesus subiu. Mas uma ordem ele deixa. Ele fala: olha, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, pergunta para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele assim: você entende? Fala para ele: você entende a dimensão do que é o Espírito Santo na sua vida? Irmãos, é muito mais profundo do que eu e você possamos imaginar. Cristo, Ele sobe. Para você entender como é importante o Espírito Santo na sua vida, está dentro de você, que não se passam muitos dias, pastora Renata, apenas 10 dias se passaram após Jesus subir. Por quê? Porque foram 10 dias sem Jesus. Foram 10 dias sem ouvir o Mestre. Porque quem fala conosco é o Espírito Santo. Quem fala conosco, quem testifica com o nosso Espírito é o Espírito Santo. Que fala: se acalma. Ei, fica tranquilo. Vai passar, vai dar certo. Imagina se você não tiver essa voz dentro de você. 10 dias para aqueles homens que estavam acostumados com Jesus todos os dias com eles. Deve ter sido sofrimento. Deve ter sido angustiante. Imagina, você tem a presença de alguém muito importante dentro de você. Alguns já passaram por isso. Alguns já perderam seus pais, já perderam as suas mães, seus avós, que tinham tamanha importância para aquela pessoa. E de uma hora para outra ela partiu e você nunca mais a viu. A dor, mesmo sabendo que talvez você vai encontrar ela na glória, continua. Está lá, você sofre, você chora. Mesmo sabendo que um dia você vai estar presente com ela. Se ela aceitou Jesus, é claro, se ela esteve com Cristo. Mesmo sabendo que um dia você vai estar com essa pessoa, você sofre, você chora. Imagina aqueles homens, durante aqueles 10 dias de ausência de Jesus e de ausência do Espírito Santo.
de alguém para falar com eles. Aquieta o teu coração. Eu sou o teu Deus. Irmãos, talvez você, e até mesmo muitas vezes eu, não compreendemos a importância que o Espírito Santo, que é Deus, tem em nossas vidas. Jesus foi, mas o Espírito desceu para falar para você, filha minha e filho meu, não desista, não desanime. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falava assim: chega o final do ano, a igreja, ela se esvazia, a igreja, ela se esmurece, a igreja, ela abandona. Por quê? Porque elas estão apegadas às coisas desse mundo, porque elas estão esperando o melhor ainda nesse mundo. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o melhor você já tem. Fala para ele: o melhor você já tem. Irmão, você tem um Espírito excelente, o próprio Deus que mora dentro de você. Você tem um Espírito que te consola nos momentos de dificuldade, nos momentos adversos. Ele te dá força no momento de fraqueza. Ele te sustenta no momento de solidão, no momento onde as coisas já não estão andando mais certo. Ele fala assim: filha minha e filho meu, espera com paciência, que eu mudo o cenário, que eu mudo o quadro, que eu transformo vida, que eu restauro o casamento, que eu faço. É esse Espírito que trabalha dentro de nós. E muitas vezes nós acordamos e esquecemos de dar um bom dia, Espírito Santo. Nós levantamos e falamos: Espírito Santo, esquecemos de falar: Espírito Santo, toma a frente do meu dia, me conduza nas minhas atitudes, me conduza no meu trabalho, me conduza na minha ida e na minha volta. Fala através de mim, me usa como um canal. Irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. Fala para o irmão que está do seu lado: o Espírito Santo está dentro de você. E sabe de uma coisa que Ele espera de mim, de você? Que Ele seja o nosso amigo. Presta atenção numa coisa. Como eu falei, Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Por isso Ele reforça: ainda que vocês não me vejam presencialmente, eu estou com vocês. Entenda uma coisa, meu irmão, essa promessa significa que nenhuma mudança na vida altera a presença de Cristo. Tudo pode mudar ao seu redor, mas Cristo não muda. Cristo não depende da sua força para permanecer na sua vida. Eu estou fraco, irmão. Irmão, eu não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Pastor, as coisas estão acontecendo no meu... É porque o senhor não sabe o que está acontecendo no meu casamento. É porque o senhor não sabe o que está acontecendo na minha saúde. É porque o senhor não sabe o que está acontecendo aqui e acolá. Irmãos, eu não sei. A bispa não sabe, o bispo não sabe. Às vezes o irmão que está do seu lado não sabe, mas tem um que sabe. Tem um que sabe, porque nada passa despercebido aos olhos dele. Sabe por quê, Tani? Quando você está vendo, ele está vendo. Quando você está falando, ele está falando. Porque ele está dentro de você. E ele quer te usar. E ele quer que você dê vazão para que ele possa te usar. Cristo não depende da sua força. Se você estiver fraco, Ele permanece. Se você estiver forte, Ele permanece. Se você está doente,
Ele permanece. Se você está curado, Ele permanece. Se você está triste, Ele permanece. Se você está alegre, Ele permanece. Independente da situação que você se encontra, Ele não vai te deixar sozinho. Ele permanece. E aí você pode falar, mas às vezes eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, ou perseverar. Mas entenda uma coisa, Jesus não disse, eu estarei com vocês quando você for forte. Ele não disse que Ele estaria com você quando você fosse forte. Ele não disse que estaria com você quando você merecesse Ele, não. Irmão, Ele disse, eu estou com vocês, quantos dias? Quantos dias? 365 dias. E no ano bissexto? 366 dias. E, meu irmão, todos os dias, sem exceção. É no dia que você não quer vir para a casa do Pai, Ele está contigo. No dia que você está rompendo em fé, Ele está contigo. No dia que você está lá, sabe? Em todos os momentos, todos os dias, Ele estará com você. E aí, um grande problema que muitas vezes nós esquecemos é que Jesus está comigo, eu posso ficar em casa no momento das aflições. Jesus está comigo, então eu posso ficar em casa no momento de fraqueza. Jesus está comigo, então, pastor, eu não preciso vir à casa do Pai. Mateus 11, versículo de número 28. Mateus 11, versículo de número 28 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Irmãos, Ele está comigo, pastora. Eu não estou sozinho. Mas Fabinho, ainda que eu não esteja sozinho, ainda que Ele esteja comigo, eu preciso ir até Ele. Vinde a mim. Muitas vezes eu estou cansado. Eu digo eu, você, nós. Estamos cansados e falamos assim, vou ficar em casa. Eu estou desanimado, irmão, vou ficar em casa. Não estou conseguindo os meus objetivos, chegar ao final do ano e a minha vida não mudou e as coisas vão ficar em casa. Ei, deixa eu falar para você, em casa o cenário não vai mudar. Quando Ele fala, vinde a mim, é porque aqui, aonde está 2 ou mais reunidos em seu nome, é que Ele se faz presente. A igreja, quando se reúne, Cristo se revela. Você entende isso? A igreja quando se une, a igreja quando se reúne, Cristo se revela. E quando Cristo se revela, irmãos, preste atenção numa coisa. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai falar que em um determinado momento, 3 jovens não se dobraram, não se ajoelharam, não se curvaram. A situação era adversa, o momento era crítico. Por quê? Porque aqueles que não se curvassem seria jogado numa fornalha, e numa fornalha de fogo ardente. Se dá uma oportunidade para aqueles 3 jovens. Quem que eu estou falando? Misael, Ananias e Azarias. Talvez você conheça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 homens, cheios do Espírito de Deus, sabiam que não estavam sozinhos. E aí vem a compreensão de que quando eu sei que eu não estou sozinho, eu não fico desesperado, eu não fico desbaratinado, eu apenas confio. Irmãos, muitas vezes é difícil.
Quando a situação adversa se levanta, você quer dar um jeito com as suas próprias mãos. Você quer fazer, mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não é pela força do seu braço. Ei, não é pelos seus conhecimentos. Se Cristo não for à frente, você não vai fazer nada. Se Cristo não for à frente, nada podemos conseguir. E aqueles meninos, aqueles homens, se deparam com uma situação: se eu não me dobrar, eu morrerei. Detalhe, eles não sabiam ainda de Cristo, porque Cristo não tinha sido revelado, mas eles conheciam um Deus todo-poderoso, que se quisesse, como eles falaram, poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente. Meu irmão, é porque muitas vezes quando a gente lê, a gente não entende, bispo, a dimensão do que foi. Haverão dias de perseguição sobre a face da terra, e que muitos vão negar a Cristo por causa de dinheiro, mas esses homens não negaram o próprio Deus por conta da sua vida. Você entende isso? O que vale mais, o dinheiro ou a vida? E mesmo assim, aqueles homens estavam dispostos a morrer por amor do próprio Deus. Não vou me curvar. Ah, não? Então vamos fazer o seguinte: a fornalha de fogo ardente já estava acesa, mas vamos aumentar só um pouquinho, não, 7 vezes mais. Irmãos, quando foi aumentar, os homens que ali foram para jogá-la, aqueles homens foram consumidos pelo fogo, e eles caíram. Você lembra que eu falei que quando a igreja se reúne, Cristo se revela? Estavam ali os 3, a igreja reunida, e daqui a pouco, irmãos, quando eu entendo que eu não estou sozinho, Cristo se revela, o poder de Deus se revela, a situação muda, e não somente mais eu vejo, mas todos que estão à minha volta começam a ver a glória potente de Deus. Deus não vai se revelar somente para você, não. Ele vai se revelar para aqueles também que não mais creem que Deus pode fazer, que olham e falam assim: Deus não faz mais milagres. Mas a sua vida vai ser uma demonstração do poder, da glória de Deus. E aqueles meninos caíram, e o fogo pegou neles. Quando se olha para dentro da fornalha, não vem mais só os 3, mas vem um conforme o Filho do Homem. Irmãos, se entendermos que não estamos sozinhos nas situações mais adversas, veremos o poder de Deus se manifestando tremendamente. Não há cenário que o Senhor não possa mudar. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Não há situação financeira que Ele não possa trabalhar. Não há vida espiritual que Ele não possa ressuscitar. Mas eu estou morto, mas Jesus quer te ressuscitar. Mas eu não consigo, mas Jesus quer fazer você ir. Porque Ele não está só, porque você não está sozinho. E naquele exato momento, não vem mais 3, mas se vem 4. Por quê? Por quê? Porque era necessário. Não por conta daqueles homens, porque eles sabiam quem eles criam, mas era necessário para aquela geração entender que aqueles homens não eram homens iguais aos outros.
E aí, eu te pergunto, você está pronto para fazer a diferença no meio daqueles que estão à sua volta? Você entendeu? Você está pronto para fazer a diferença no meio daqueles que estão perto de você? Estão à sua volta? Às vezes é no teu trabalho, às vezes é na escola, às vezes é na tua família, é na tua casa, que muitas vezes não fazemos a diferença. Mas o Senhor nos pede, filho, Mateus 28, ele fala assim, olha, preste atenção, a primeira coisa que ele fala, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. A missão daqueles homens era pregar o Evangelho. A missão daqueles homens era falar de Cristo. Vocês ensinam a todos que estão à sua volta a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E aí, o princípio da sabedoria é o quê? É a obediência. Precisamos obedecer. E a sabedoria é quem? Cristo. Irmãos, precisamos entender que não estamos sozinhos. E se nós não estamos sozinhos, independente da situação que se levanta, seja na fornalha, ou seja dentro de uma cova, Cristo vai se revelar. Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual o cenário que está se apresentando a você? É ruim? Eu me lembro que alguns meses atrás, o cenário não era tão bom, quando se foi notificado para a igreja, que teria que se resolver a questão do terreno. O cenário não era favorável, bispo. A situação financeira muito menos. Eu vi a preocupação do bispo. Você tem até o direito de ficar preocupado, porque somos humanos, mas jamais desesperados. Por quê? Porque independente do cenário se apresentar, Cristo permanece fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Todos os dias, Ele será fiel. E parecia que não iria acontecer. Parecia, pelos olhos dos homens, que não daria para fazer. Mas não foi feito. A escritura não aconteceu. Mas o cenário não era favorável. Mas irmãos, independente do cenário, Cristo vai se revelar. É para mostrar, não que somos bons, não, mas para mostrar que Ele permanece fiel. A fidelidade dEle dura para todo o sempre, de geração em geração. Ele permanece fiel. Irmãos, não estamos sozinhos. E é o que me dá força. Todos os dias, quando o cenário se apresenta ao contrário, quando a minha fé muitas vezes está abalada, aí o Senhor, o Espírito Santo fala assim: filho, somente confia, somente espera. Confia e espera. Confia e espera. Confia e espera que eu vou fazer. E Ele fala para você nessa noite: confia
e espera. Existe um louvor que fala: confia e espera, eu sou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, eu sou contigo, nunca te abandonarei. E de fato, tinha outras coisas para falar aqui, mas o tempo já foi. Para terminar, abre em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo de número 5. Para finalizarmos e colocarmos isso no nosso coração. Olha o que ele fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentam-se com o que vocês têm. Contentam-se com o que vocês têm. Porque muitas vezes o povo chega no final do ano, como eu falei, abalado, porque não se contenta, não se alegra com o que já tem. E ele fala: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais, jamais o abandonarei. Jamais Ele há de te abandonar. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aplaudo o Senhor nessa noite. Aplaudo o Senhor, aplaudo o Senhor. A honra, a glória e o louvor é dele. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos.